Se o Cristo, dizei vós, queria me condenar, por que ele me colocou no mundo? Cale a boca, língua temerária. Deus não criou ninguém, nem mesmo os turcos, para os condenar. Mas quem quer que se condena porque ele bem quis. Eu quero, pois, empreender agora a defesa da bondade de meu Deus e de a vingar de toda blasfêmia. Esse será o tema do segundo ponto. Antes de ir mais longe, recolhei de um lado todos os livros e todas as heresias de Lutero e de Calvino, e do outro, os livros das heresias dos pelagianos, dos semi-pelagianos, e colocai no fogo. Uns destroem a graça, outros a liberdade, e todos são cheios de erros. Jogai-os, pois, ao fogo. Todos os reprovados trazem gravados em suas frontes o oráculo do profeta Oséias. Tua perda vem de ti, a fim de que eles possam compreender que quem quer que se condena por sua própria malícia, e porque ele quer se condenar. Peguemos, em primeiro lugar, por base, essas duas verdades incontestáveis. Deus quer que todos os homens se salvem. Todos têm necessidade da graça de Deus. No entanto, se eu vos demonstro que Deus tem a vontade de salvar todos os homens, e que por isso ele lhes dá a todos sua graça, com todos os outros meios necessários para obter esse fim sublime, vós sereis forçados a concordar que quem quer que se condene deve a responsabilidade à sua própria malícia, e que se o maior número de cristãos são reprovados, é porque eles querem. Tua perda vem de ti. Em mim está somente o seu seguro. Que Deus tenha verdadeiramente vontade de salvar todos os homens, ele nos declara em 100 lugares dos livros santos. Eu não quero a morte do pecador, mas antes que ele se converta e que ele viva. Eu vivo, diz o Senhor. Eu não quero a morte do ímpio. Convertei-vos e vivei. Quando alguém deseja muito uma coisa, dizemos que ele morre de desejo. É uma hipérbole. Mas Deus quis e quer ainda tão fortemente a nossa salvação que ele por ela morreu de desejo, e ele sofreu a morte para nos dar a vida. Essa vontade de salvar todos os homens não é, pois, em Deus uma vontade afetada, superficial e aparente. É uma vontade verdadeira, efetiva e benfeitora, pois ele nos fornece todos os meios mais perfeitos para nos salvar. Ele nos dá, não para que eles não tenham então seu efeito, ou porque ele quer que eles não tenham, mas ele nos dá com uma vontade sincera, com a intenção de que elas obtenham seus efeitos. E se elas não o obtêm, ele se mostra aflito e ofendido. Ele ordena aos reprovados a que eles mesmos entreguem a obra de sua salvação. Ele para isso os exorta, para isso os obriga. E se eles não fazem, eles pecam. Eles podem, pois, o fazer, e assim se salvarem. Bem mais, Deus, vendo que sem sua ajuda nós não poderíamos mesmo nos servir de sua graça, nos dá outros socorros. E se eles ficam algumas vezes ineficazes, a culpa disso é nossa. Porque com esses mesmos socorros, no primeiro ato, como dizem os teólogos, com esses mesmos socorros, no qual um o abusa e com os quais ele se condena, um outro pode fazer o bem e se salvar. Ele poderia mesmo com socorros menos poderosos. Sim, pode acontecer que um abuse de uma graça maior e se perca, enquanto o outro, que coopera com uma graça menor, se salve. Se, pois, alguém se afasta da justiça, santidade, exclama Santo Agostinho, ele é arrebatado por seu livre-arbítrio, incitado por sua concupiscência, enganado por sua própria persuasão. Mas para aqueles que não escutam a teologia, aqui está o que eu tenho a dizer-lhes. Deus é tão bom que quando ele vê um pecador correndo para sua perdição, ele corre atrás dele, chama-o, suplica-lhe e o acompanha até as portas do inferno. E o que não faz ele, então, para o converter? Ele envia-lhe boas inspirações, santos pensamentos, e se ele não aproveita,
Ele se zanga, se indigna e o persegue. Vai ele ferir-lhe? Não. Ele deixa isso de lado e o perdoa. Mas o pecador não se converte ainda. Deus envia-lhe uma doença mortal. Tudo está acabado para ele, sem dúvida. Não, meus irmãos, Deus o cura. O pecado se obstina no mal. Deus procura na sua misericórdia algum novo meio. Ele lhe dá ainda 1 ano, e o ano acaba, e aceita dar ainda um outro. Mas, se malgrado tudo isso, o pecador quer se lançar no inferno, que faz Deus? O abandona? Não, ele o toma pela mão. E enquanto ele tem um pé no inferno e outro fora, ele o exorta ainda, e suplica-lhe a não abusar de suas graças. No entanto, eu vos pergunto, se esse homem se condena, não é verdade que ele se condena contra a vontade de Deus e porque ele quer se condenar? Venham dizer-me agora, se Deus queria me condenar, por que colocou-me ele no mundo?